Olá a todos! Eis-me here dando prosseguimento ao projeto do Pod Lopes. Hoje eu tenho o orgulho de receber a doutora Marcione aqui de São Sebastião. Dentro do projeto Vozes do Tempo, tá? Eu entrevistei semana passada o Passarelli, né? Que foi um papo assim, muito agradável, muito interessante. E a gente falou dos desafios da terceira idade. E hoje eu trago a doutora Márcia aqui para falar de uma maneira geral. E, na realidade, eu confesso a vocês que eu já dei muita risada aqui. A gente já fez um briefing, né? Ela tá, eu tô achando que eu achei alguém que fala mais do que eu aqui, tá? Seja bem-vindo, doutora Márcia Ione. O prazer é todo meu. Sinto-me honrada de fazer parte hoje dessa linda apresentação que você fez. E estou aqui à disposição para falar o assunto que você quiser. Porque com certeza você não está falando só com uma Márcia Ione. Sim. Você está falando de no mínimo com duas. Né? Essa que você está vendo. Sim. E outra que está aqui dentro. Perfeitamente. E que dependendo das circunstâncias, ela parece, outras não. Então, eu achei assim, uma pessoa muito descolada, muito autêntica, muito original e que tem essa alegria de viver, né? E eu perguntei para você se você era uma pessoa feliz. Eu pergunto, né, para que você fale para a minha audiência, Marcione, você é feliz? Eu sou feliz e também sou alegre, tenho alegria de viver, porque felicidade e alegria são dois comportamentos, dois sentimentos diferentes na vida da gente. Uns têm umas teorias mais rebuscadas e etc. A minha teoria é o seguinte, felicidade é um estado da alma, né? É uma situação que depende muito mais do outro do que de você, né? Por exemplo, nasce um filho se forma, na graduação dele, você vai assistir, você vê foto da tua mãe, você vê uma coisa que é do outro e que te complementa. Que te complementa. Isso é felicidade. É muito da alma, sabe? Então tem a ver com os seus sentimentos ali, de amor, de afeto, de reconhecimento pelas coisas boas da vida. Agora, alegria, cara, alegria é outra coisa, né? Alegria é aquilo que você sente que não precisa ser provocado, você dá risada de coisas que acontecem, são as circunstâncias da vida. Mas você me falou que você é alegre, sei lá, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 por mês e 360 por ano. Eu acho que até dormindo, porque os meus sonhos são terríveis e eu dou risada deles também. E aí eu tenho risada fácil, né? Sim. Eu dou risada fácil. Perfeito, e faço rir com facilidade também. Perfeito. Foi o que eu falei, você, né? Eu acho que eu nunca tinha conversado com você. Já falei que eu fui seu júri, né? Durante 2 anos, 2004 e 2005. Você defende como chama? É criminal, né? Criminal. Parte criminal, então é isso. Então eu participei, até confessei para você que você nunca ganhou, né? Eu sempre votei contra você, mas faz parte do jogo também, né? Não sei se é um preconceito que a gente já vai, da tendência a condenar as pessoas. Você acha que tem isso? Eu acho que o outro, né, que não seja eu, ele tem os conceitos próprios dele, né? A forma de se conduzir na vida. Sim. E nem sempre aquilo que eu falo é recebido da maneira que eu estou falando, que eu estou passando aquilo como verdade, etc. Sim. E no tribunal do júri, a gente tem 2 coisas que acontecem ali. Primeiro, que eu estou defendendo os direitos que aquela pessoa que matou, porque só vai para júri quem mata, ele tem diante da legislação. Consumado ou tentado. Isso, né? E sou mulher, né? Então, a mulher, ela não tem tanta credibilidade no que ela fala, no que ela faz, quanto o homem, tá? Isso é questão de padrão social e ponto, acabou. Somos uma sociedade então, quando machista mesmo. Geralmente, os homens que fazem a acusação são homens, né? Do Ministério Público são homens. Para trabalhar, a vara do júri é masculina, tá? É muito mais preponderante a presença do homem do que da mulher. E aí você vê, e geralmente o juiz também, que é presidente do tribunal do júri, aí os meirinhos, né, são homens, e você está naquela situação de homem, ele falando e fala primeiro. Aí vem uma mulherzinha, né, baixinha, né, cheia de história, e contando um outro fato diferente do que o promotor falou, então você fala assim, vou acreditar nela? Não, vou acreditar nele, né? E no júri, como a gente defende os direitos que ele tem, o advogado nem sempre pede absolvição. Às vezes ele pede a desclassificação por delito menor, às vezes por uma aplicação de uma pena menor, e etc. Agora, o promotor não pode pedir absolvição. Só se ele estiver convencido, aí ele vai junto com o advogado e pede absolvição.
Mas é um jogo de conhecimento. Conhecimento, perfeito. O promotor defende a sociedade em tese e você defende os direitos daquele cidadão. Conhecimento. Contra a sociedade. Conhecimento e convencimento. Sim, Conhecimento e convencimento. Posso dizer para você que devo ter feito mais de 500 júris na minha vida. Bacana. Que teve uma certa época que em São Sebastião era só eu fazendo. E nesse período todo fazendo júri, eu acho que 90% eu consegui o resultado que eu buscava naquela defesa. Perfeito. Então você falando que não votou comigo, você, tadinho, faz parte dos 10%. Dos 10%. Então, mas eu tenho uma experiência interessante a respeito disso, doutor. Não sei se foi com a senhora, se foi com o teu filho, porque ele fazia também, ou com o Zé Mauro. Eu lembro dessas três figuras, né, que eram mais marcantes, realmente. Acho que defendiam bem, né? Mas o primeiro júri que eu vou participar é um crime consumado aqui do Canto do Mar. E eu fui selecionado entre os 7 jurados, aí demorou aquele tempo, a gente chegou a almoçar lá, nunca passei de um dia para o outro, sempre foi no mesmo dia, né? Talvez começasse umas 10 horas, a gente chegou aí até, sei lá, meia-noite, alguma coisa assim. Sim. Só que aí nós condenamos o cidadão, né? Você discutiu lá, defendeu o cidadão, a promotoria acusou, né? Teve aquela coisa toda, aqueles questionamentos que o juiz faz depois para as atenuantes. Só que isso talvez tenha sido numa sexta-feira, por exemplo. Aí eu fui eu olhei bem a cara do cidadão que estava lá, né? Aí eu fui na lotérica na segunda-feira. Quando eu estava saindo da lotérica, eu dei de cara. Ele estava encostando a bike no meio-fio, eu dei de cara com o cidadão. Eu não era muito experiente, eu não sabia como é que funcionava aquilo. Eu achei que, como a gente tivesse condenado ele já sairia preso de lá. Só que... Tem recurso. Tem recurso. Talvez ele já tivesse ficado preso um tempo, não é isso? Então, hoje mudou a sistemática da votação na sala secreta, com relação aos jurados, ao segredo do que ele votou. Então, para que permaneça sem saber quem votou contra, quem votou a favor, as cédulas não são tiradas mais, porque são tiradas cédulas sim, cédula não, né? Você condena, você absolve, condena, absolve. Então, quando chega são ímpares sempre, né? 7 jurados. Então, 7-0, 7-2, 7-1, etc. Hoje não é mais assim. Hoje chegou no número 4, tá? Então, para a votação. Para a votação. Então, 4-3 para condenar, 4-3 para absolver, para a votação. Então, ninguém mais sabe, você pode até dizer, não, são 7 cédulas, eu votei para te absolver. Não fui eu. Porque o resultado das demais, você não fica sabendo. Entendeu? Então, pode participar tranquilo que o acusado não vai saber o seu voto. Então, mas só se for 4-0, não é isso? Aí para no 4. Não, 4 já ganhou. São 7 cédulas. 4 já ganhou. Para absolver ou para condenar. Para condenar. Mas se for unanimidade, se os 4 forem para... Não, unanimidade é 7. Não, mas eu digo naqueles 4 que foram tirados. Então, são 4. Como você não fica sabendo o que tinha nos outros 3 votos, você pode dizer que os seus votos estavam naqueles que não foi retirado. Entendi. Entendeu? Então, permanece ali. Mas você acha que esse critério é melhor do que o do anterior? Pela quantidade, que são 4, né? Menor do que 7, na realidade, né? Eu acho que falta um pouco de coragem para o cidadão exercer a cidadania. E ele mostrar que ele é contra ou a favor de alguma coisa. Eu penso que o brasileiro, ele fica muito omisso, né? Se eu estivesse lá como jurada, eu fazia questão do cara saber como eu tenho. Sim. Eu não acredito. Não, sim. Porque as pessoas precisam saber, precisam ter conhecimento. Mas a gente não é uma sociedade tão madura a esse ponto, né? Porque, na realidade, vai haver perseguição. Se o cidadão souber que você votou contra ele, né, para condená-lo, é claro que você vai sofrer alguma represália, né? A tua família, de repente. Então, é tudo pela questão de segurança. Mas o tribunal do júri não é lugar de medroso, não. Ô, doutora, mas vai... Pede pra sair. Pede pra sair, perfeitamente. Então não vou querer mais, não. Mas eu fui só 2 anos, graças a Deus. Eu também não... Eu falava até uma frase bonita, né? Que é o ônus que eu tenho que pagar com a sociedade. Né? E é uma forma de coragem, realmente, você ir lá, se dispor do teu tempo. Né? Eu sempre fui profissional liberal, então eu nem precisava de atestado. Eu não ia lá por causa disso. Né? E nem por causa do almoço, que é tudo mais ou menos. Assim, mas atravessa uma velhinha no semáforo que tá tudo certo. Né? Você faz uma coisa ou outra. Você precisa ter coragem para fazer as duas coisas, né? Perfeito. Principalmente no semáforo de São Sebastião. Mas que a sociedade, nós não estamos preparados nem para, por exemplo, obrigatoriedade do voto. Se o voto é comprado sendo obrigatório, doutora, se não for obrigatório, vai ser uma festa. Eu vou vender o meu por algum dinheirinho aí.
É complicado, doutora, então não dá. A sociedade é isso. Eu duvido que você venda o seu. Se dependesse do meu, Então. eu até pegaria o dinheiro, mas não votaria no seu. Mas é porque as pessoas que você está falando estão te ouvindo e podem te seguir, né? Isso aí é uma brincadeirinha sua. Claro. Eu vim aqui, eu tenho que me policiar para não falar bobagem, tem que ficar os caras falando bobagem. Não, mas pode falar, a senhora é muito autêntica. Essa desenvoltura que a senhora tem para falar, ela foi desenvolvida com o júri, assim? Não, nasci assim. Nasceu assim. Nasci assim. Eu tenho quase 75 anos de idade, tá? Perfeito. Então, quando eu era criança, as crianças eram um objeto, não de adorno, de ficar escondido. Então, chegava uma visita, a criança tinha que sair da sala. A opinião da criança era zero. Então, a gente apanhava para fazer coisa errada e tal e coisa. Então, você vê como é que é. Então, quando juntava a família na casa da minha avó, meu pai deixou minha mãe, né? E aí, como eu fiquei com ela, eu fiquei junto sem ele. Então, ele apareceu depois de 30 anos, eu tinha 1 ano e meio. Então, eu fui criada com a minha avó, que era benzedeira, porque também não tinha SUS, não tinha médico, não tinha remédio. Existiam mulheres em determinados lugares e cidades, né, que fazia remédio, que benzia, que fazia simpatia, e passou isso para minha mãe também. Ela só não conseguiu passar isso para mim, porque toda vez que eu ia fazer eu dava risada, então não conseguia, né? Bom, eu sei que nessas reuniões de família, quando chegava gente na casa da minha avó, era bem frequentada, sai você daí. E o que eu fazia? Eu decorava algumas coisas, uma música, uma reza, uma poesia, porque todo mundo era analfabeto ali, né? Minha mãe, meus avós, todo mundo era analfabeto. E eu decorava e quando chegava gente eu falava assim, eu sei recitar uma poesia. E entrava no meio de todo mundo e recitava a poesia. Era a maneira que eu tinha de me comunicar e de mostrar que eu estava presente, que eu existia, né? Então isso acho que veio comigo já, de quando eu já, sem saber ler e escrever, eu já era desse jeito. E é difícil viver numa sociedade assim, porque uma mulher aparecidinha como eu, leva corte. Eu não tenho, eu entendo. Muito. A sociedade é isso, né? A sociedade é preconceituosa, ela acaba colocando, né, a mulher num plano abaixo do homem. O homem, nós somos uma sociedade patriarcal histórica, né? A gente sabe disso. As mulheres só conseguiram os seus direitos, assim, há pouco tempo. A senhora me surpreendeu falando que em 1962, né? 62 foi votado o Estatuto da Mulher Casada. Até 62, você imagina, né? Sim, perfeito. Até 62, os homens tinham que autorizar as mulheres para trabalhar fora. Sim. Os homens é que determinavam o domicílio do casal. Sim. O homem é que assinava um passaporte para um filho viajar fora. Sim. Enfim, era uma cidade patriarcal e na nossa legislação tinha o pátrio poder, né? Então não era mátrio poder, era pátrio poder. Isso veio virar outra coisa agora na Constituição de 88, que passamos a ser poder familiar. Sim. Mas isso é um conceito legal, mas o padrão social permaneceu. Sim. Porque até hoje, tá, uma mulher como eu, que chega fala o que quer, eu não gosto da palavra empoderada, mas uma mulher que ganha o seu próprio sustento e expõe as suas opiniões, ela não é muito bem-vinda. Não é muito bem-vinda, porque primeiro que ela é mulher, já torna um pouco a liberdade dela, né? Sim, claro. E segundo que a opinião da mulher não é muito bem aceita, não. Ela precisa falar e falar alto. E subir na mesa e falar o que é que ela quer, o que ela não quer principalmente. Sim. Porque o que a mulher quer, todo mundo sabe falar. Agora, o que a mulher não quer eles nem se fazem entendido desse assunto. Nós somos muitos resquícios ainda, né, desse preconceito, desse abafamento do poder ou da participação da mulher na sociedade, né? Você falou de 62, talvez 69, o destoque, foi um primeiro grito meio que de liberdade, de uma maneira geral, né? E a mulher, eu acho que ganhou muito com essa... A minha geração é aquela que queimou sutiã na praça pública, para mostrar que ela não precisava disso. Depois a gente descobriu que precisa, né? O que a mulher precisa, ela pode se vestir de ouro, de prata, de verde, de vermelho, o que for, mas precisa do sutiã, né? Então a gente queimou, mas foi uma bobagem que fizemos. Depois nós pegamos o sutiã outra vez e colocamos. Não, foi no sentido figurado, de liberdade. E você pergunta para uma mulher... Porque o sutiã aperta, né? Não, e vou te liberdade. e vou te contar. É isso, cara.
Quando você pergunta para uma mulher, o que você faz quando você chega em casa, você trabalhou o dia inteiro e está cansado, o que você faz? A mulher fala, olha, eu chego em casa, tiro o sutiã e deito no sofá. Então, muito bom. o sutiã também é uma repressão muito grande. Mas ó, a gente não vive sem, viu? A não ser que faz um servicinho lá com o médico que faz cirurgia plástica, né? Aí resolve. Mas custa muito caro, mulher pobre tem que usar sutiã. Mas eu queria provocá-la um pouquinho mais com relação ao sistema judiciário. A senhora, se a gente fosse uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais igualitária, a gente precisaria do sistema judiciário? Sistema completo. Você, advogada, promotor, juiz e toda essa, né, esse staff que serve à justiça, que é muito cara, muito pesado. Eu acho que não precisa. Principalmente no Brasil. Acho que não precisa do staff, mas precisa do Poder Judiciário. Precisa do Legislativo, Executivo e do Judiciário. É uma forma republicana, né? Que é a nossa forma de é o nosso contexto social, a forma que o nosso governo funciona. É esse, é a República. Então necessita sim dos três poderes, mas eles devem ser harmônicos, eles devem conversar entre si, mas serem independentes, tá? Então, por isso que a Constituição determina lá o que é do Judiciário, o que é do Executivo, o que é do Legislativo. Sim. O que acontece que extrapola é a vaidade humana, né? Porque o político é vaidoso. Ele quer exercer o poder, quer ele falar que ele fez. E aí você pega do Judiciário alguns magistrados, e Ministério Público também, que também querem o poder, por isso. E aí começa a ter esse atropelo, sabe? Dentro da sociedade, que é o atropelo que estamos passando, mas não somos nós só, é uma coisa mundial, né? Eu sei. Então, talvez. Então nós precisamos, mas que fosse realmente como foi concebido, tá? Foi concebido, está lá estabelecido o que é que o prefeito faz, o governador e o presidente, o que faz o vereador, o deputado, o senador e o que faz lá os magistrados, de primeira instância até a instância superior. Porque o setor judiciário, né, que é o terceiro poder, ele só deveria agir quando provocado, na realidade, né? Quando há uma divergência entre os dois poderes, talvez, né? Eu digo na organização política, né? E o que se criticou muito nesses últimos anos foi que, né, o Supremo, né, tem meio que sendo ele próprio tomando as iniciativas, né, sem ser provocado, porque ele só pode ser provocado pelo Procurador-Geral da República, não é isso? Não, você está falando na esfera criminal, né? Mas vamos fazer, o judiciário pode ser provocado por uma pessoa, por exemplo, eu tenho uma contenda com você, e nós temos uma dúvida entre nós, então nós temos um litígio entre nós. Eu vou lá e peço para o juiz resolver. Pode ser uma separação, uma guarda de filho, uma questão trabalhista e etc. Então, nós dois colocamos para o juiz resolver, tá? Sim. Não temos acordo, o juiz resolver. Isso é uma questão. E tem a questão criminal também, que a questão criminal, tanto nós podemos acionar, quando é uma queixa-crime, que é a pessoa que tem o direito de provocar, o juiz criminal, como pode, porque tem as ações penais, né? Condicionada e incondicionada. A incondicionada é aquele crime que acontece e o promotor, independente da vontade da vítima, ela vai lá e aciona o judiciário. Que são os crimes de lesão corporal, de homicídio, são os crimes mais graves, né? Perfeito. Então vai lá. E aí tem aqueles crimes, por exemplo, os crimes contra a honra, né? Que a mulher precisa representar para que o promotor faça ação penal. Sim. E tem aqueles outros crimes também que depende de queixa-crime. A própria vítima é que vai lá e faz a... Então ele sempre é provocado. Mas isso quer dizer para a senhora, até na esfera criminal... Precisa de provocação. Precisa de provocação, né? Não é o juiz, não é o advogado, né? Não é a justiça que vai lá, não, alguém matou quem aqui, eu fiquei sabendo, não. Mas o que eu estou falando é uma coisa um pouquinho mais global, até em termos né? Essas coisas que têm acontecido, né? 8 de janeiro, algumas atitudes que o STF acaba tomando umas iniciativas. É isso que eu queria dizer para você. Mas eu quero falar isso nessa questão, né, dessa organização política, né, do legislativo, do executivo e do judiciário, mas mais na questão filosófica. Não sei se a gente poderia falar isso.
meio glamurosa mesmo. Eu falo diversas vezes aqui, repetidas vezes, que para mim não precisaria ter advogado, não precisaria ter promotor, não precisaria ter nada. Se não tivesse crime, se não tivesse nada, se não tivesse nenhum ato, nenhum fato errado, né? Se eu fosse lá no posto de combustível, eu não precisaria ter o frentista lá, eu mesmo abasteceria, eu iria pagar o cara, eu não ia sair sem pagar para provocar uma justiça para aquele fato. Porque a gente judicializa tudo, a senhora sabe disso. A justiça está tão ocupada e ela é tão pesada justamente porque se judicializa tudo. Né? O vizinho chegou, falou que o outro estava com o cabelo desarrumado lá, você falou que eu estava com o cabelo desarrumado, vou colocar você na justiça. Estou exagerando, né? Igual eu exagerei na história do voto, pelo amor de Deus, gente. Né? Mas é isso. Mas vamos remontar ao passado, ao princípio. Por que começou isso daí, né? É claro que quando há é até meio que bíblico isso, né? Quando há uma contenda, chama uma terceira pessoa, tal, para poder tentar resolver. O julgamento de Cristo, né? Você sabe que no julgamento a sociedade escolheu, né, o ladrão e crucificou Cristo, e ele ficou no meio de 2 ladrões. Sim. Quer dizer, na história de Cristo tem pelo menos 3 ladrões declarados, né? E por que não teríamos agora, Qual né? Qual é o terceiro? Da história de Cristo? O Barrabás. O Barrabás. Não, Barrabás. Ele foi, o Pilatos colocou o Cristo e o Barrabás. Barrabás. Que ele tinha direito de dar um indulto. Claro, ele tinha direito de dar um indulto, perfeito. Né? E esse indulto chamou lá o Barrabás. Isso, e ele falou, olha, eu vou indultar o Barrabás ou indultar Cristo. Quem que vocês escolhem? Escolheram o Barrabás. E ele foi crucificado. Tinha uma centena de cruzes naqueles montes lá. E ele foi colocado no meio de 2 ladrões. Sim. Quer dizer que isso é histórico, é bíblico, tá? Sim. E o perdão também. Eu tenho dificuldade de perdoar, mas o perdão também. Sim. Então, nós somos uma sociedade com problemas, apodrecida, no meio daquilo. E pior, que eu falo pra você, que a vaidade do homem, sabe? Que o desejo do poder e do dinheiro e de ter mais do que ele precisa, isso leva a ganância, isso cega o ser humano, sabe? Isso cega o ser humano. E ele não se dá conta de que nada disso vai interessar quando ele morrer. Nada disso. Sim. Nem para os próprios herdeiros. Sim. Né? Porque os herdeiros geralmente dilapidam tudo, e se tá cheia de quinquilharia dentro de casa, imagina, eu vou dar um trabalho para os meus herdeiros quando eu morrer, cara. Eu tenho um monte de coisa em casa, documento, não, livros, documentos. Livros. Não, mas quem é que gosta de ler nesse país? Hein? O que vão fazer com os meus livros? Talvez doar para uma. Doar, acho que vai pôr numa fogueira. Dá trabalho doar. Imagina, não vão nem saber o título para saber assim, do que minha mãe se interessava. Mas os seus livros são mais jurídicos ou literatura? Minha cara, eu sou tudo. Eu sou tudo. Eu tenho filosofia, biografia, tem ciência, tem romance, tem... Que bom. Só não tem o ocultismo, né? Mas poderia ter também. Você tem algum preconceito de ler? Preconceito nenhum, que eu sou pior do que aquilo. Não tem jeito de debater com você, não. Não, eu gostaria de ser advogado para tentar, assim, sei lá, debater uns 10% da competência que você tem. Olha, você sabe que eu já te falei que eu sou uma pessoa polêmica. Eu tenho pena de quem fala mal de mim. Né? Tenho pena. Sabe por quê? Porque se elas conversassem comigo, elas iam saber de tão pior que eu sou do que elas pensam, sabe? Elas imaginam, mas você não, elas imaginam 10%. Os 90%, se ela quisesse, ela ia acabar com a minha vida na sociedade. Porque, cara, eu tenho alguns segredos incontáveis que todo mundo tem. Que faz na infância, que faz na juventude, que faz na idade adulta. E eu que estou na velhice, né? Sim. Imagina histórias que eu tenho para contar. Muitas. Minha e dos outros. Sim. E eu acho uma delícia falar dos outros. Mas você faz maledicências? Você está falando das pessoas. Maledicências, uma fofoquinha. Faço. Tal, faz, né? Faço. Que mais? Faço.
Tudo que você pensa de bobagem, de besteira que o ser humano Você faz, faço. Tá bom, Não matei Olha, aqui a ainda. gente Sabe tem- por que eu não matei ainda? Porque eu tenho medo de ficar presa. Eu tenho claustrofobia. Eu falo a mesma coisa. Imagina você botar acredita? uma grade assim, eu Não, vou cair dura no outro exatamente. lado lá. Eu falo pra todo mundo, olha, eu só não cometo crimes porque eu tenho claustrofobia, eu não posso ficar lá. Pronto. Eu ia dar um desespero Dá a mão danado, aqui. Aê, perfeitamente. Viu? Pelo menos uma coisa a Achamos gente tá convergente. perfeitamente. Pra gente ter uma Mas ó, convergência, tem. sabe? Imagina, É. a pessoa que. Acho que todo mundo tinha que ter claustrofobia. Sim. Aí, tá Acabar. vendo uma ideia? Precisa contratar uns psiquiatras aí para Desenvolver enfiar claustrofobia no na cidadão. pessoa, desenvolver isso aí, por quê? Perfeito. Porque ela não vai matar, não vai roubar, não vai nada, acabou. Porque ela tem medo de ser presa. Perfeito, Eu, quando entro em algum lugar, eu fico olhando se tem algum escape aqui. Eu já olhei que não tem grade ali na janela. Se der problema na porta aqui, eu arrebento aquele vidro e pulo lá. Né? Agora você fala pra mim, como é que você é advogada criminalista e entra de trás daquelas 300 grades que tem pra conversar com o preso lá dentro? Isso, como é que você faz? Eu, se tivesse só nós dois, eu respondia uma coisa pra você, do que jeito que eu entrava lá. Mas como a gente tá falando pra um público aqui, eu falo assim, gente, entro morrendo de medo. Morrendo de medo. Agora no CDP colocaram umas chaves que é eletrônica. Sim. E funciona com energia elétrica. Sim. E eu converso, Meu Deus do céu. eu converso com o preso assim, ó, olhando se não apaga a luz. Eu tenho que ter que falar pro preso, ó, eu tô olhando assim, ó, porque se apagar a luz eu apago aqui também. Porque, não, mas você chama o sujeito lá, o carcereiro, ele vem e abre a porta. Mas que importa se não tem energia Não tem elétrica? energia elétrica, meu E você Deus sabe do céu. as grades dessa grossura. Sim. E outra coisa, sabe como é que é a chave do CDP? Desse tamanho. Meu Deus do céu. Não, fala assim, né? Desse tamanho. A chave do CDP. Você viu o filme de masmorra, aquele da idade Eu já sei, eu dos sei. feudos? A chave daquilo lá. Pra que aquilo? Pra amedrontar? Quem tá lá dentro já fez respeito, mesmo? Mas é uma loucura. Mas há quem tem a claustrofobia de túnel, sabe? Sabia disso ou não? Mas pergunta quantas vezes eu vou pra São José depois que puseram essa Porcaria de porcaria de túnel aí. Eu já fui assim, Então. com alguém dirigindo, Sim. tomei um negocinho pra me Entendi. dar sono, mas que não dá. E imagina apagar a minha cabeça, é Meu difícil. Deus do céu. E aí eu vou rezando. Eu Ligado já no passei 320. 2 vezes no túnel, eu já rezei mais do que um padre reza na igreja. Porque eu tenho que rezar com os olhos fechados, e quando você quando você reza com o olho fechado, você começa a ver umas imagens que você tem que lutar contra elas. Então eu erro, eu volto, rezo, volto. Sim. Para que Deus estenda aqui no meu Ah, coração. verdade, verdade. Mas a claustrofobia é um negócio interessante, porque eu ouvi essa reportagem sobre os túneis agora essa semana, né? Porque tem um percentual bastante interessante de pessoas que têm claustrofobia de medo de passar em túnel, né? E se você coloca pro teu cérebro, você tem claustrofobia também. Aí eu já começo a passar no túnel e já quer dar alguma coisa meio diferente em mim. Aí, se for nós dois, a gente vai ter que se agarrar, né? Claro. Então, eu proponho aqui que a gente continue essa entrevista dentro de um banco de trás de um carro e vai passar no túnel. Pra poder É uma forma da colocar gente... na prova a nossa claustrofobia. Nossa claustrofobia. Ou a gente sara ou a gente degringola as vezes. Os meus filhos riem de mim, porque eu, assim, bato no peito, assim, não tenho medo de nada. Sim, Mas tá você bom, até que te claustrofóbico. coloque dentro de um carro e te leve pro túnel, né? É Então tá isso. bom. Agora, eu falei com o Passaleri sobre os desafios da terceira idade. Ele falou algumas coisas interessantes pra gente, até da submissão que parte do idoso tem. Ele chamou até como é que chama? Ferro mesmo? Como chama? Geração de ferro, né? Aquela geração que sustentava mesmo, que corria atrás, que fazia, mas que, por outro lado, é um pouco tímida com relação aos seus direitos. Não sei se você me entendeu. Entendi, claro que eu entendi. Tá. Entendi sim. E eu acho que o envelhecimento, ele vem na vida da gente tão devagar, Sim. que eu me descobri idosa com mais de 70 anos. Sim. E descobri porque eu comecei a ajudar uma idosa a pular um lance de escada, e quando eu fui pular, eu precisei de ajuda também. Aí eu falei, mas eu estou fazendo o mesmo que ela está fazendo? Então, se ela é idosa e está precisando, então significa que eu sou idosa também. Caiu E descobri. a ficha, né? Mas assim, é tudo falsidade minha. Porque eu tenho a minha vida como se eu tivesse 20 anos. Sim. E todo idoso é assim. Sim, tá? perfeito. O idoso, ele envelhece Envelhece todo o corpo, mas a cabeça mente não, dele está cheia de projetos, cheio de sonhos, cheio Perfeito. de coisas para fazer. Tem idoso que tem 80 anos, Passarelli, por exemplo, e está treinando aí para trazer a medalha de ouro no jogo, né? Isso. Que vai ter. E eu Exato. estou fazendo coreografia.
Tô dançando. Você vê, que essa velha vai fazer dançar lá para ganhar uma medalha? Não, vai dançar para mostrar que o velho dança. Que dança, perfeito. Que o velho também põe um figurino, que põe uma saia curta. Claro, a gente põe meia de balé por baixo, certo? Porque ninguém quer mostrar as infelicidades também, né? Mas vai lá e dá a cara para bater. Sim. E não é nada forçado, é uma coisa que ele é assim, o idoso é assim. Perfeito. É autenticidade, né? Exatamente. Agora, não é que ele não briga pelos direitos dele, não é disso que a gente pode falar. A gente pode falar da invisibilidade que a sociedade atribui a ele. Público e notório. Isso é na família, isso é na sociedade, isso é no poder público. Essa semana que passou, tem um empresário amigo meu aqui, em São Sebastião, e estivemos conversando e ele, depois que conversou um tempo, ele falou assim, você sabe que eu contratei para trabalhar na minha empresa um homem de 63 anos e um outro com mais idade que isso. Sim. Ele disse, não é porque eu quero fazer política de inclusão, nada disso, longe de mim, eu sou empresário e quero lucro. Sim. Porque o idoso que trabalha é comprometido com o trabalho. Comprometido, não tem entendeu? Dúvida. Ele vai no horário do trabalho, ele desempenha a atividade, ele faz a tarefa que lhe é proposta, e enfim. Então, esse é o idoso, entendeu? Agora, não estamos falando desse idoso que está lá acamado, precisando de assistência, etc. Que eu acho que esta questão de política pública para idoso é o poder público que tem que assumir. Porque os bailes, os jantares, os almoços, os bolinhos, os aniversários, devia deixar para a sociedade civil fazer. Sim. E, aliás, em São Sebastião nós temos 2 exemplos de sociedade civil maravilhosos. Perfeito. Nós temos o CCTI do Pontal, que o presidente é o Tiago Fortunato. Tiago Fortunato, entrevistei o Tiago. Eu sou vice-presidente. Perfeito. E tem o CCTI Polvo, que a presidente é a Berenice, a vice-presidente é a Fabiana, que ela é maravilhosa. Ela está dando um up, nessa que a gente precisa também, não é só ficar velho com velho, né? Você tem alguém mais jovem, mesclar. Porque nessa questão da tecnologia, da informática, etc., os idosos são um pouquinho atrasados, né? Se bem que eu digo assim, quando alguém fala para mim assim, você precisa deixar de escrever assim no celular, tem que escrever assim. Eu falo, mas quem escreve assim, paga as contas de quem escreve assim, ó. Perfeitamente, isso aí. Entendeu? Então é isso. Então, a pessoa idosa, ela tem uma certa dificuldade para se adaptar às coisas modernas, né? Mas ela continua com projetos, com sabedoria, com vontade de fazer as coisas. E essas duas nossas entidades da sociedade civil, que uma trabalha há mais de 30 anos com o idoso, que é onde a Berenice é presidente, CCTI o Povo. E a outra, que tem uns 10 anos aproximadamente, que é o Pontal, tem trabalhos excelentes com idosos por todos esses anos. Portanto, tem experiência, tem know-how. Perfeito. E atende o idoso em todas as atividades que o idoso consegue participar. Bailes, almoços, jantares, café, palestra, atividades corporal, né, que seja uma yoga, seja um alongamento, e caminhadas. Essas 2 CCTI fazem com primazia. Sim. Eu acho que o poder público devia deixar para essas 2 entidades essa parte do lazer, essa parte que dá da recreação. Eu falei para a Fabi isso. Porque os que frequentam essas 2 entidades são pessoas que têm saúde, vontade de viver, quer recrear, quer etc. e tal, né? Quer ler, quer contribuir, Agora, aqueles idosos que estão acamados, os idosos que precisam de atendimento em casa, os idosos que não têm dinheiro para sair, para fazer, esses deviam ser atendidos pelo poder público. Sim. Entendeu? Isso é uma questão nacional e internacional, né? Sim. Porque quando a gente fala do idoso aqui, a gente está falando do idoso em Caraguá, de Ilhabela, de São José, de Pirassununga, lá na cidade que eu nasci. Então, essa invisibilidade não é para esse idoso que faz festa, não é para mim, para o nó. Essa invisibilidade é o idoso que precisa de política pública e poder público. Nós temos aproximadamente 19 mil idosos em São Sebastião. 11 mil, segundo a informação da Fabiana, cadastrados no cadastro único. Tá. Seria, acho que somos um terço mundialmente falando. Isso, São Sebastião é isso. Então, quando o poder público atende os idosos,
Você vê ali que são 20, 30, no máximo 50, entendeu? Nós atendemos também nas nossas associações esses idosos, num número muito grande. E onde é que está o resto desses idosos que vão aí, se 11 mil é o que está cadastrado, sim. E nós atendemos 1.000, e os 10 mil, quem atende? Sim. Entendeu? É que tem alguns idosos, ainda que eles não estejam nesse centro de convivência ou não estejam acamados, eles têm a vidinha dele lá, talvez o amparo da família seja maior, eles lá têm ainda o amparo e são pessoas ativas ainda, né? Eu percebo, eu visito alguns e eu percebo isso, né? Alguns realmente estão com dificuldade de mobilidade e outros não, outros saem. Então eu vou dizer, quando a gente fala de política pública, você pensa assim, não, mas é o Lar Vicentino, é isso que é aquilo. Não é disso que eu estou falando, eu estou dizendo o seguinte, você atravessa um semáforo, quem dispõe do tempo do semáforo? Olha, vai ser 30 segundos. É uma pessoa que tem mobilidade, que anda bem, etc. Aqueles 30 segundos é pouco para uma pessoa idosa. Sim. Pouquíssimo. Sim. Então tinha que ter um idoso lá onde estão fazendo esse serviço para falar, escuta, 30 segundos não. Perfeito. Precisa colocar aí 40 segundos. Sim. Porque você está dando muito mais atenção para o carro, para o ônibus, para a moto, para a bicicleta, do que para o ser humano. Isso. E que seja um idoso que for atravessar ali. Já é uma política pública muito importante. É importante. Isso eu acho que é uma situação até fácil de resolver. Pode ser através de botoeiras, né? Uma botoeira para idoso e uma botoeira comum. Isso, né? Eu acho que é um mecanismo, né? Nós temos mecanismo para isso, né? A tecnologia está aí para ser usada, etc. Isso. Então, eu acho que é isso. Outra coisa, da questão, estou só na mobilidade, hein? Das calçadas. Eu não estou falando da calçada só daqui, não. Quando eu falo de calçamento, eu falo de todo quanto é lugar. Sim, então, não, a cidade não está feita para idoso. Isso é a política da inclusão, na realidade, né? Eu acho que é a política da obrigação. Sim. Porque quem faz política é gente jovem, quem faz política é pessoa que não precisa de ter calçadas perfeitas para caminhar. E tem lugares que você não precisa melhorar a calçada, você precisa pôr calçada que não tem calçada, entendeu? Sim. Então, eu acho que tinha que começar por aí. Política pública é isso, não é só você levar o idoso no SUS, dar uma condução para ele ir para um hospital, fazer uma diálise, não é isso, porque isso você vê mais, né? Você atua mais, né? Saúde, educação, etc. Tem que ver essa condição do idoso. E eu acho que cada secretaria, cada Câmara Municipal, tinha que ter um idoso. Tinha que ter um idoso. Ali, para ele, quando estivesse desenvolvendo ali os projetos, ele falar, ouvir o idoso, ouvir. Essa invisibilidade que eu te falei. Sim. É a falta de ouvir o idoso. Sim. Entendeu? Sim. É a falta de dar ao idoso a oportunidade dele falar o que é bom para ele. Sim. E ele tem experiência, ele tem muito a contribuir, né? Quando você falou desse seu amigo empresário que contratou uma pessoa de 63... 2 idosos. Ou mais velho ainda, na realidade é bom sob todos os aspectos. Ele vai levar toda uma bagagem, ele vai levar toda uma experiência e ele vai ser talvez muito mais funcional do que uma pessoa mais jovem. Por quê? Porque ele está sendo valorizado também, é o que ele necessita, né? Porque a pessoa idosa se sentindo útil, eu tenho idosos na minha família, eu sei disso, né? A própria minha mãe, ela já faleceu, mas quando eu dava uma atribuição para minha mãe, né, a pessoa, você está explorando tua mãe, muito pelo contrário. Ela fazia aquilo lá com uma satisfação, com prazer, tá certo? Que era pro filho dela, né? Melhor filho. O homem mais lindo do mundo, né? É o mais lindo do mundo, né? Conceito. Era tudo, Então, mas é isso, eu acho que é nesse aspecto. Agora, eu gostaria de que você desse uma pincelada pra gente, Marcione, a respeito dos conselhos que você participa aqui e qual a efetividade desses conselhos. Eles estão sendo realmente... Porque ele não delibera, os conselhos, o problema é que eles são consultivos, eles não são deliberativos. Não, o conselho do idoso é deliberativo. É deliberativo? Perfeitamente, que felicidade. O idoso é deliberativo. Bom pra caramba. E qualquer instituição de longa permanência, que antigamente chamava de asilo, né? Sim. Depois passou a ser um nome pejorativo, e hoje chama de instituição de longa permanência, para ter funcionamento legal, ter tudo bonitinho, alvará, tem que ter autorização do Conselho do Idoso. Ele também tem essa atribuição. Perfeito. Ele tem a atribuição de fazer a fiscalização nessas instituições. Sim. Ele tem a atribuição de participar dos projetos da prefeitura, do orçamento anual, para que ele possa ali ver as políticas públicas desenvolvidas para o idoso. Ele representa o idoso, ele fiscaliza,
ele tem no conselho o poder de deliberação. Sim, quando ele vota, ele não pode, porque ele trabalha do lado do poder público, né? O conselho do idoso está aqui, o poder público está aqui. Então existe um apoio recíproco, né? Mas um não pega atribuição do outro, tá? Por exemplo, a conferência do idoso, que é uma ação muito importante, um evento importante, para você ali discutir política pública para o idoso, né? Representando os idosos, etc., ela é feita por iniciativa do Conselho do Idoso. Não é o município, não é a prefeitura que faz. Sim. É o Conselho Municipal do Idoso e o Conselho Estadual, enfim, cada um faz o seu. Tem federal, etc. Então, essa atribuição é um momento que tem o Conselho do Idoso de efetivar as políticas públicas naquele município. Tá? Então, são discutidos vários eixos, são aprovados. É uma conferência muitíssimo importante para o idoso. Eu até falo isso agora aqui nessa sua audiência, que nós estamos nos preparando para fazer a próxima conferência, que é feita de 4 em 4 anos, e esse ano nós podemos fazer essa conferência. E vamos discutir. A questão da discussão das nossas demandas é uma coisa, outra coisa é a execução disso, entendeu? Perfeito. Entendeu? As regulamentações, né? Você pode fazer que projeto que você quiser, mas como é que a gente regulamenta isso? Como é que isso vai ser colocado em prática? Vai ser feito? Não vai? Tem verba? Não tem? De onde sai a verba? Qual que é o orçamento para isso? Então, eu acredito assim que vamos colocar em discussão isso agora, não vamos dizer que vai ser executado isso, tá? Que é a presença do idoso em cada secretaria. Para defender o idoso, tá? Não para defender a si próprio, para ganhar o seu salário e dar uma banana para o idoso, né? Não é isso. É estar lá para defender os interesses do idoso. Participar daqueles projetos, indicar o que é melhor, né? Chamar a população para participar. Isso o Conselho de Idoso está preparado para ser. Eu estou presidente nesse momento, estou empenhada em fazer isso. As dificuldades são grandes, porque o Conselho do Idoso ele precisa do apoio da prefeitura, né? Desde o local para fazer suas reuniões, de material, de tudo, porque ele não tem recurso, né? Depois eu vou falar do Fundo do Idoso, que é importante, tá? Tá, perfeito. Então ele precisa desse apoio da prefeitura para ele funcionar bonitinho, né? Tá. Então, mas aí o conselho é que poderia agir nessas questões. Você falou de colocar um idoso em cada secretaria. Mas e se cada atitude ou cada ação dessas secretarias, ainda que estiver envolvendo o idoso, aí consultar o conselho, né? Para que o conselho deliberasse. Não, mas essa indicação, olha só, mas eu vou muito longe, sabe? Eu sou utópica mesmo, né? Eu viajo pra caramba, mas eu tenho ideia assim, né? As mesmas, a sociedade civil que forma lá o conjunto dos conselheiros, junto com o poder público, que é paritário, né? Sim. Eles é que deveriam indicar. Essas associações do idoso, juntando a Associação do Povo, a Associação do Pontal, mais o Conselho do Idoso, eles indicariam um nome para representá-los na secretaria. E não o poder público, ao seu bel prazer, por interesse político, interesse, sei lá, de agradar esse ou aquele idoso. Não isso. Mas que a gente pudesse ter, nos defendendo, tá? Porque, como ele é invisível, né? O idoso é invisível, fica muito difícil a gente concluir uma ação dessa aí. Mas se a gente juntar e trabalhar isso, talvez é uma utopia, mas é um caso a conferir, né? A conferir, então. Vamos trabalhar nisso. Eu teve uma época que eu pensava que eu não vou à praia mais, né? Embora more em São Sebastião, já faz muito tempo. Aí eu ficava percebendo assim que algumas ações educativas, elas poderiam ser feitas pelos idosos. Inclusive, vem muito turista aqui em São Sebastião, até que acho que é um pouquinho menos problemático, mas existem praias que a pessoa joga lixo no chão, ali na areia, não recolhe o lixo quando sai. Então, para o idoso, não que ele vá lá limpar, não, é que ele faça as ações educativas, distribuir umas sacolinhas. Então, isso poderia também ser. E até no trânsito mesmo, você entendeu, né? Foi bom. A propósito, eu comecei a conversar hoje a respeito da participação do idoso naquele programa que a Ordem dos Advogados tem, chamado OAB Vai à Escola. Um programa que a OAB é desenvolvido pela OAB, junto com a Secretaria de Educação, e vários advogados que estão ali participando, eles propõem temas a serem discutidos com os alunos, que pode discutir desde a creche até sair
Eu dou colegial, que eu chamo ainda colegial, né? Eu também. Chamo de, tem outros nomes hoje, mas eu chamo de colegial. Então, até lá. Então, eu propus, inclusive propus hoje, como eu sou advogado, eu posso participar desse grupo, né? Aí eu já estou indo. Mas como eu sou idosa, né? Eu puxo a brasa para minha sardinha. Tudo que você vê falar de idoso, eu estou puxando a brasa para a sardinha do idoso. E espero que eu tenha gente me acompanhando nesse sentido. Não só idosos, mas outras pessoas também. Eu propus, nós fazemos parte desse OAB e a escola para levar o conhecimento das crianças, dos adolescentes e até os adultos no EJA, Sim. do que é os direitos, a dignidade do idoso. Perfeito. Você entendeu? Porque se você lê o Estatuto do Idoso, tem lá em seu artigo, letra tal e tal, porque eu nunca gravei isso na minha vida. Artigo claro, tal, lei tal, perfeito. mas tem lá escrito que deve haver da sociedade uma atividade que leve para os alunos, para os adolescentes, para os escolares, enfim, todo o conteúdo do Estatuto. Porque o Estatuto do Idoso é maravilhoso. Perfeito. Assim como tem leis que no Brasil ninguém lê, ninguém quer saber, o Estatuto do Idoso é um desses. A gente tem que divulgar muito o Estatuto do Idoso, muito. Para você ver que a responsabilidade do idoso começa na família, parte para a sociedade, em terceiro lugar é do poder público, tá? Então o poder público está lá em terceiro lugar. Mas se você não tiver uma rede de proteção para esse idoso, para brigar por ele, para defender os direitos dele, para ele ter essa dignidade devolvida, que não é a idade que tira, é a sociedade, que tira. Porque a idade, sociedade, de uma maneira muito injusta, muito... Né? Pois é. Estou eu aqui com 74 anos falando, eu sou mais do que idosa, né? Mas para descobrir a minha idade, precisa tirar minha roupa. Então, mas é interessante você falar isso, né, Marcia? Porque a criança, ela olha normalmente, né, o avôzinho dela já está com aquela fragilidade, de repente está acamado, chinelinho. Então ela olha como se fosse uma pessoa. Ela enxerga o que ela vê, o que ela está vendo ali, naquele momento. Mas não enxerga a história do cidadão. Que tudo aquilo, né, ele faz parte da árvore genealógica dela, né? E ela veio daquele ser que está ali, aquele ser que trabalhou, aquele ser foi útil. Então, esse olhar ele tem que realmente ser mudado, né? E ele vendo a figura de um idoso, né, por exemplo, na escola, falando sobre isso daí, falando, puxa vida, que bacana, que legal. Se ele vai na praia ver o cidadão fazendo essa atividade, ou aqui mesmo, no trânsito, meio que orientando, eu acho que é de um trabalho, de um serviço assim para a formação, né, para o caráter, para a personalidade dessa criança, assim, inenarrável. É pôr o idoso na rua. Pôr o idoso na rua. Isso. Pôr o idoso na rua. Olha que projeto bacana esse aí. Idoso. Vamos fazer um projeto Põe o Idoso na Rua? Põe o idoso Vamos pôr o idoso na rua. Sim. Vamos dar voz para esse idoso. Isso, deixa ele falar do que ele gosta. Isso. E ele gosta de muito mais coisas, sem ser baile, cafezinho, jantinha, etc. Ele gosta de muito mais coisa. Isso. Então, tem que deixar. Por quê? Porque o idoso, ele traz dentro dele toda a experiência da vida que ele teve, de criança, de adolescente, de jovem adulto, de adulto. Ele tem isso tudo. Tudo isso ele já passou. E não é assim de uma forma piegas, não, sabe? Mas ele... que tem velho que é burro também, entendeu? O velho é sábio. Não, tem velho que é burro também. E assim como tem jovem, como tem adulto, etc. Então, mas tem que dar, mesmo para ele, tem que dar voz para adulto, pôr ele na rua. Os velhos têm que sair dentro de casa, tem que pôr eles na rua. As pessoas precisam ter um idoso ali no semáforo para dar a mão para ele atravessar, para ver quanto tempo ele precisa para atravessar. Perfeitamente. Entendeu? Quando ele estiver dirigindo, ele vai saber. Entendeu? Então é isso. Então ele tem que estar ali, ele tem que estar acompanhando o idoso no hospital, para ver o tanto que o idoso fica internado, além do que o jovem não, né? O jovem já chega, é medicado, tem uma reação idoso. O idoso precisa de mais do que aquilo, precisa de cuidados, etc. O idoso tem uma sensação de vida diferente, sabe? E ele está sempre apegando isso, que ele quer viver mais, que ele quer ver mais a vida, porque ele ama viver também, todo mundo. E o instinto de sobrevivência que cada um tem de cada um é o que faz a gente ficar assim, né? E agora eu vou falar do fundo do idoso, porque senão eu vou esquecer. Perfeitamente, isso. Perfeitamente, Marcelo. O Conselho do Idoso é criado por lei, e uma lei que regulamenta, tudo bonitinho, tá lá.
Perfeito, funciona, temos aqui. Aí tem o fundo do idoso, Certo. que é uma coisa separada, que são valores em dinheiro, que são depositados numa conta bancária, né? É todo feito um procedimento perante a Receita Federal para ter esse fundo funcionando, tudo direitinho, bonitinho. E esse fundo recebe doações de todo tipo. E vai acumulando esse dinheiro lá. Para ele ser gasto, é necessário que haja projetos voltados ao idoso. Ele é apresentado ao Conselho do Idoso, é aprovado porque é deliberativo, e aí você envia esse projeto já aprovado para a Prefeitura Municipal. É o prefeito que gasta esse dinheiro com esse projeto. Perfeito. Então, nós temos essa conta que pode ser destinado para essa conta o percentual que você tem que pagar do imposto de renda. Perfeito. Então, você vai lá declarar o seu imposto de renda, faz tudo direitinho, declara, põe o valor no que você gasta, tudo recebe. Quando acabou, você já falou tudo que a Receita quer saber, aí você vai na opção, o que você quer fazer com o seu imposto. Você vai lá na opção e você pode doar. E eles até te falam o valor, tá tão magnífico já essa possibilidade, que ele já vem lá quanto é que você pode doar. A diferença que eu acho que desestimula as pessoas, mas vocês precisam pensar um pouco nisso, por exemplo, eu pago imposto de renda, e eu pago 1.200 por mês, por 10 meses. Se eu fosse doar a porcentagem do meu imposto de renda, eu teria que pagar no ato, recolho uma MADARF nesse sentido. Mas você pode também doar durante o ano, sabe? Não precisa ser só agora, você pode fazer essa doação também. Precisa conversar com o seu contador, com a pessoa que faz o seu imposto de renda, para fazer essa doação. Tenham certeza que esse dinheiro é revertido para o idoso. Isso, não é para a mão de ninguém, ninguém vai gastar isso sem que tenha um projeto. Então, como ainda falta muita gente para fazer o imposto de renda, eu agora estou pedindo, cidadã e cidadão, façam o imposto de renda e destine para o fundo do idoso a porcentagem que lhe é permitido fazer. É uma magnitude isso, é uma ação tão importante, tão grandiosa. Magnânima. Porque, se todos contribuíssem, nós estaríamos com um bom dinheiro para gastar em projetos para o idoso. Perfeito. E hoje nós temos quase 150 mil reais já depositado no banco. Ah, é muito dinheiro? Não, não é muito dinheiro para você fazer um projeto, etc. Mas é um dinheiro que deve ser revertido para o idoso e será revertido para o idoso. Então, vai lá e procura com o seu próprio contador. Nós distribuímos todos os papéis fazendo essa campanha nos contadores do município. E quem quiser saber também, procura no Conselho do Idoso, sabe? Essa informação. E nós estamos à disposição. Nós queremos que as pessoas tenham esse papel na hora do imposto de renda. Vai lá e destina um pouquinho do dinheiro que você vai pagar. Isso, perfeito. É o que você vai pagar. Sim. Então você deixa de dar esse dinheiro para o poder público e reverte para o fundo do idoso. Exatamente. E é o Conselho do Idoso que vai deliberar no que vai ser gasto. No que vai ser gasto. No que vai ser gasto. Embora o dinheiro esteja numa conta vinculada ao município, quem vai deliberar sobre o uso exatamente. É o Conselho. E mediante a aprovação de um projeto. Sim, não é assim também. Vai qualquer um lá, bate lá, olha, eu quero fazer um documento tal, quero usar o fundo. Sim. Não, apresenta o projeto, fazemos uma reunião, isso é votado, deliberado, explicado direitinho, pegamos o projeto, encaminhamos para a prefeitura e o prefeito, então, faz essa execução desse projeto. É muito importante, qualquer pessoa pode fazer, então, nosso pedido, nesse momento, agora, o melhor do que nós falamos até agora é isso. Perfeito, é isso. E aí? Dona Márcia Ione, doutora, advogada. A senhora advoga há quantos anos? 40. 40 anos, meu Deus do céu. Foi um prazer recebê-la aqui. A senhora me surpreendeu. Eu fico constrangido, porque às vezes as pessoas vêm, né, e acabam falando até mais do que eu, e eu gosto, a ideia aqui é meio que confrontar, meio que colocar algumas questões para que contestar, fazer o contraponto, né? Só que eu não consigo fazer contraponto com a senhora. Não mesmo? Não consigo. Então vamos marcar outro. Vamos marcar outro. Mas aí o outro a gente põe o nome assim, sob censura. Sob censura. Muda de nome. Perfeito. Não, mas a senhora sabe que aqui aqui não tem censura, né? Eu acho que é legal que as pessoas sejam assim, originais, espontâneas mesmo, e falem o que pensam, o que gostam. Eu não posso falar o que eu penso. Não pode, não. Sou pena de ser presa, de ser processada, né? Muito bem. A senhora tem mais alguma coisa a dizer, né, para a nossa audiência? É um programa específico, nós estamos falando dentro do projeto Vozes do Tempo, né?
que em tese é mais voltado para a terceira idade, mas não acredito nisso. É voltado para todo mundo, né? Para a audiência de uma maneira geral. Né? O que a senhora teria mais a acrescentar? Eu quero que as pessoas prestem atenção nos nossos idosos que ainda são muito úteis, né, na sociedade. E dou como exemplo, né, o Passarelli, por exemplo, que ele é um nadador, ele nos jogos da terceira idade, né, que agora se chama Jome, né? Jome. Os jogos dos idosos, ele foi mudar de nome, né? Antes era Jori, né? Isso. Então, ele é um nadador medalhista, sabe? Sim. E ele faz isso por conta própria, ele faz isso voluntariamente, ele não recebe nada, porque esses jogos é tudo voluntário. Perfeito. E ele vai lá e treina, e traz medalha, etc. Imagina esse homem numa secretaria de esportes. Que maravilha, Né? maravilha. O que ele não ia trazer de conhecimento, de preparação de atletas. E ele também, junto com o Thiago, são responsáveis pelo vôlei adaptado. Sabe? O vôlei adaptado, ele é um esporte maravilhoso, coletivo, né? Que poderia muito ser explorado, levado para a Costa Sul, que a dificuldade é levar esses esportes para a Costa Sul também. E também as atividades lúdicas, né, que também se desenvolvem. Imagina uma Berenice também numa secretaria. Imagina o Thiago Fortunato, gente que ele é voluntarioso, que ele é um homem para frente, né? O Passarelli. São idosos que precisam ser vistos pelo poder público e levados para trabalhar com o poder público, sabe? Perfeito. Ah, mas são questionadores. Graças a Deus que são questionadores, né? Que sejam mas são polêmicos. Graças a Deus são polêmicos. Claro. Porque se tem só amém, 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 você não desenvolve nada. Desenvolve. Tem que ter o pró e o contra. Como você disse quando eu cheguei aqui, você era o meu contraponto, não é isso? Isso, contraponto. Eu tenho que fazer o contraponto Se você não é o contraponto meu, não tem você entrevista não cresce, legal. Não tem entrevista legal. Então fica aquela monotonia, aquela coisa de sempre e tal. Pois a gente tem que falar essas Só coisas. Só que eu não engoli ainda a história do covarde ainda, mas tá tudo certo. Não, medroso. Medroso? Não, covarde medroso não, diferente. Será? Medroso a gente cura, a gente agrada, né? O covarde ele é filha da puta. Cara, dizer o que de você, cara? Obrigado pela presença e eu espero outras vezes contar com a tua presença aqui. Estou à disposição. Pode marcar outro, a gente tem muita coisa para falar. Isso. Assim, coisas que vão levar para os outros, sabe? Sim. Uma coragem de ser cada um ser o que é, isso, entendeu? Perfeito. E sem medo e tal. Com algumas restrições, claro. Sim. Mas eu acho que se servirmos para alguma coisa, né? Claro. E as favas à posteridade, sejamos nós agora. Agora, isso. É tudo muito breve, né? Isso vai acabar. Então, façamos a diferença. Essa que é a nossa proposta. E qual vai ser o seu epitáfio? O epitáfio valeu a pena estar aqui. Eu contribuí de alguma forma com a sociedade. Eu fiz a diferença. É basicamente essa. Porque do Papa só o epitáfio dele, mas resume muito, né? É Francisco somente, né? Você sabia disso ou não? Não, o meu epitáfio, você quer saber? Aqui jaz um espermatozoide que virou gente e agora transformou em carniça. Xingai por mim. Obrigado, gente, pela audiência. E eu espero vocês, né, toda terça-feira, nesse projeto Vozes do Tempo, tá? Um grande abraço. Posso ir mais esse programa, Fabi e João? Pode, Ló. A Fabi não pegou jeito ainda.